A faculdade de Arquitetura e Urbanismo, por si só, já é bastante complicada, já é bastante intensa. E existe um detalhezinho ali chamado relações humanas que potencializam essas dificuldades, essas tensões. E a gente vai falar disso nesse vídeo. Como você nutrir uma relação saudável com o teu orientador para que o teu projeto do TFG... Gato, por favor. Para que teu projeto do TFG seja feito de uma forma fácil, saudável e principalmente prazerosa, para que você se orgulhe do trabalho e que você não saia traumatizado da faculdade de arquitetura. Então, nesse vídeo eu vou dar alguns conselhos, segundo a minha experiência, para que você consiga facilitar um pouco essa relação com o orientador e tirar bom proveito disso. E o gato está balançando a câmera novamente. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Arquinuvem. Se você não conhece, o Arquinuvem é uma plataforma especializada em ajudar os estudantes de arquitetura, principalmente na etapa do TFG, do TCC. Meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta, criadora aqui do Arquinuvem, e o Arquinuvem nasceu exatamente dessa dor. Da dor de fazer uma faculdade de arquitetura, da arquitetura, como um todo, e as relações humanas... eu considero que é um dos maiores agravantes durante o curso de arquitetura. Infelizmente, é comum relatos de abusos, de humilhações, de críticas, de professores destruindo, o aluno nas apresentações, principalmente em TFG. E eu acho que a gente se acostumou com isso, a gente acabou criando esse cenário que, professor de arquitetura é assim. Tem um estereótipo, uma tipologia de professor bem específico, tem um certo amargor, que tem essa acidez, essa crítica que vem ali para humilhar. E o problema desses professores é que eles acham que essa didática de pressão, humilhação, de detonar o aluno, vai inspirar ele a se tornar o novo Niemeyer, sabe? Vai fazer com que o aluno tire lá de dentro uma energia e fala, nossa, eu vou impressionar esse professor porque ele detonou o meu trabalho. Infelizmente não é assim que funciona. E eu não acho que deveria ser assim, eu não acho que deva ser uma didática, uma forma de ensino, mas a gente não está no controle da postura das pessoas. As relações interpessoais ali, são muito mais complexas e a faculdade de arquitetura já tem as suas dificuldades. Então, nesse vídeo eu quero falar alguns conselhos para facilitar a tua relação com o orientador durante o processo do TFG, do TCC, Trabalho Final de Graduação, para quem não sabe. E eu acompanho essas relações de perto desde a minha época da faculdade, 2010 eu entrei na faculdade, e eu sempre tive algo dentro de mim que falava, não leva para o pessoal, não toma isso para você, absorve o que você consegue, o que você pode desse professor, por mais escroto que ele seja. Porém, comigo nunca aconteceu nada nesse nível de humilhação, de abalar o meu emocional, de me deixar doente. Então eu nunca precisei tomar uma ação, uma atitude para me proteger, às vezes até judicialmente, ou informar isso para a faculdade, para a instituição. Então, se você está passando por algum tipo de abuso, humilhação, principalmente do seu orientador, que deve ser a pessoa mais próxima ali no momento para te apoiar e te direcionar no trabalho, eu sei que você deve estar pensando, Thaisa, não é assim, meu orientador nem me responde, e quando me responde, me escorraça e me humilha. Enfim, comigo não aconteceu situações assim, porém, eu vi pessoas passarem por humilhações que não eram aceitáveis. Nenhuma, talvez, humilhação seja aceitável, mas por situações que deveriam ter sido tomadas atitudes judiciais, no caso. Então, não vamos passar pano, não vamos normalizar a arquitetura. Mas eu quero falar aqui sobre ações que você pode tomar, você como estudante, para nutrir essa relação, para melhorar ela e para que você consiga extrair conhecimento do seu orientador dessa relação, sem que isso te cause danos e problemas emocionais. Então vamos lá. Vamos entender 2 cenários antes de você entrar de fato para essa relação interpessoal. Primeiro ponto é que muita instituição, a maioria, e eu falo por experiência porque os alunos vêm me procurar, porque a faculdade tem esses problemas, muitas instituições elas estão bagunçadas, elas não têm processos, elas não têm clareza no que é o TFG de arquitetura, o que o aluno deve entregar na banca final. Ela não tem o manual do TFG, muitas vezes ela não tem o próprio responsável pela matéria. Então, a desorganização da faculdade já faz com que o aluno fique perdido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto
é que muitos orientadores estão sobrecarregados porque eles atendem às vezes mais de 15 orientandos. Então pensa, como é que um professor vai ler 15 monografias, vai analisar 15 projetos? Então o orientador acaba passando ali como uma figura simbólica. Ah, esse é meu orientador, mas eu falei 2 vezes com ele no ano do meu TFG. Na minha faculdade, no caso, eu tinha orientações semanais. Então esse é um ponto legal da gente trabalhar. Então, considerando esses 2 cenários, a faculdade um pouco bagunçada e orientadores sobrecarregados, ou orientadores que somem, né, que são uma figura simbólica, o que você tem que fazer a respeito disso? Primeiro ponto é, você tem que assumir as responsabilidades. Não vai ter como fugir. Então, primeiro conselho, assuma essas responsabilidades. Percebeu que seu orientador ele não vai te dar o suporte necessário? Conversa com os colegas de classe, busca outros professores que podem, né, te auxiliar, professores que você tem uma relação melhor durante o curso. Busque amigos que já se formaram, para que você não fique à mercê das respostas, das aprovações do professor. Quando a gente tem um orientador que ele, basicamente, ele vai desaparecer durante o ano todo, você tem que progredir independente dele, independente do aval dele. Thaisa, é difícil, e eu sei que é. Não é à toa que nós aqui do Arquinuvem produzimos conteúdo, falamos disso, damos esse suporte, né? Tem toda a nossa ajuda aqui, porque a gente sabe que tem muito orientador ausente. Uma coisa que você pode fazer é enviar um e-mail para a coordenação da faculdade, para os responsáveis, e informar que você está tendo dificuldade devido à ausência do orientador. Não precisa queimar ele, né? Mas é falar que você está tendo dificuldades para desenvolver o trabalho porque você não tem um orientador de fato, né, na prática. Isso é um ponto para registrar, para você se proteger até judicialmente. Então, o primeiro ponto, assumir responsabilidades, pensar nessas estratégias de como, né, comunicar a faculdade, buscar apoio em outras pessoas, professores. Agora, considerando que você tem um orientador e que você encontra ele semanalmente, você tem que entender que ele não é responsável por definir o seu trabalho. Ele vai apontar caminhos e ele vai dar uns ok's ali, né? Olha, isso ficou ok, ó, isso tá aprovado, ó, você pode seguir por esse caminho. Mas todo o trabalho depende de você. Então, se você vai para um atendimento com o teu orientador, né? Se você vai para uma orientação, não vá de mão abanando. Essa é a principal regra. Sempre esteja 2 passos à frente do teu orientador. Sempre leve um volume de coisas. O objetivo da orientação é que ele te aponte caminhos, mas é que ele aprove coisas que você já desenvolveu. Então, se você simplesmente chegar de mão abanando e falar, professor, eu não tenho ideia de qual tema fazer, você vai desperdiçar o tempo que você tem com ele, que provavelmente é curto, em ideias vazias, E se ele for um cara legal, digamos assim, ele vai te apresentar opções. Agora, se ele for um cara difícil de lidar, a gente tá falando de cara aqui, né, generalizando, mas temos orientadoras que também podem ser bem carrascas. Mas se o orientador, ele for alguém ali que ele tá dedicado, que ele tá descansado, que ele tá tranquilo, ele não tem mais 20 orientandos e uma vida conturbada, ele pode estar disposto a te ajudar. Mas você vai estar sempre à mercê do orientador se você não levar coisas para discutir. Então, leve as suas ideias de tema, leve a sua ficha de tema preenchida. Aqui, lá no feed do Arquinuvem tem a estrutura de tema. Imprime aquilo, né? Passa limpo e leva para o orientador para discutir aquilo. Chegou no momento de desenvolver o teu sumário, leva um esboço do sumário para discutir. Chegou no momento de falar de estudos de caso, leva 30 estudos de caso para discutir e aprovar e avaliar. Chegou no momento de escolher a área de intervenção, o seu terreno, leva 5 terrenos para você discutir. No caso, só precisa de 3, né, geralmente. Não é em questão também de volume, e sim de qualidade de informação. Leve o material para ser discutido e um dia antes, né, da sua orientação, faça um checklist. O que eu preciso sair aprovada dessa orientação? Quais itens eu preciso sair dessa orientação resolvidos? Então, leva lá um checklist e antes de terminar a orientação, passa um pente fino com o professor. Professor, ó, nessa orientação a gente discutiu tema, estrutura de sumário e os meus estudos de caso. Estão aprovados? Posso seguir para o próximo item? E assim por diante. Então, esse é o terceiro conselho, né? Me perdi aqui nas contas. Então, o primeiro é assumir responsabilidades. O segundo é buscar ajuda em outros lugares e outras pessoas para não depender. O terceiro é sempre levar material para as orientações. E o quarto conselho é que você não leve as coisas para o pessoal.
Lembrando, aqui você fica com o seu botão de alerta ligado. Esse professor está sendo abusivo? Esse professor está passando dos limites? Ele está sendo grosseiro ou ele está sendo duro? Enfim, pensa o seguinte, o teu objetivo é se formar. Não é que você tem que aturar as coisas ruins que o orientador vai fazer, mas tenta ligar esse filtro para que você entenda que muitas vezes esse professor ele tem uma experiência ruim com alguma coisa específica e aí ele vai passar aquilo para você. Então você tem que estar ligada para saber que aquilo não é sobre você, não é para você levar para o pessoal. Então é meio que a gente ligar um filtro aqui, dependendo às vezes até a idade do orientador, pode ser que tenha um conflito ali de gerações, de experiências, enfim. E a gente sabe que tem esses detalhes. Então liga esse filtro e não leva para o pessoal coisas, por exemplo, se ele estiver criticando o teu tema, ele só deve estar criticando o tema, ele não está criticando a pessoa que você é, quem você é. Então tenta ponderar isso que vai facilitar a tua relação com eles, que vai facilitar um pouco a tua relação, porque se a gente pegar ranço do orientador, principalmente no começo do trabalho, vai se tornar um fardo fazer o trabalho final. Vai se tornar muito mais difícil você progredir no trabalho, porque a cada orientação vai ser mais difícil, vai ser mais angustiante. Qualquer coisa que o professor falar pode descer de atravessado, enfim. Então tenta ligar esse filtro e não se ofender, né? E pensar o seguinte, você não vai mudar a cabeça do professor, principalmente se ele já for muito mais velho, muito mais turrão ali. Então tenta filtrar, certo? Esse é o quarto conselho. É mais difícil fazer isso, então a gente tem que estar mais zen ali, né? Mais equilibrada mentalmente. E por fim, o quinto conselho e último é que os professores, o orientador no caso, por mais que ele esteja numa postura de te ensinar, né? De pessoa que sabe mais, ele não é dono da verdade absoluta. Isso é uma coisa que eu levei durante o curso todo de arquitetura e isso facilitou muito a minha vida. Era entender que aqueles professores eles tinham experiências específicas, vivências específicas, e aquilo pode ser a verdade para ele, mas não é a verdade absoluta. É óbvio que aqui a gente não está falando de um projeto ruim, a gente não está falando de um projeto incompleto. Nós estamos falando sobre ideias, do que é bom, do que é bonito, do que é útil, do que é agradável, enfim. Então, se você trouxer para o seu trabalho um embasamento com dados, com técnica, com conhecimento, e ainda assim esse orientador achar que aquilo não é adequado, ele não é dono da verdade absoluta. Não é que você tem que bater o pé com tudo que o orientador barrar. Não, você tem que ter o bom senso ali de entender. Isso faz sentido? Isso tem embasamento? Isso tem um porquê? Isso está bem resolvido? Sim. Ah, meu orientador não gostou? Ok, ele não é dono da verdade absoluta e eu posso seguir com isso, entendeu? É claro que aqui fica tudo muito vago, né? Esse mundo das ideias, mas a intenção é que você consiga detectar isso. Porque muitas vezes o aluno ele tem um projeto bem resolvido, ele tomou decisões interessantes que fazem sentido e pelo fato do orientador não gostar ou não entender ou não se identificar, ele não vai aprovar ou ele vai criticar e aí o aluno vai ficar inseguro. O orientador ele não precisa aprovar tudo do seu trabalho, ele não precisa concordar com tudo. No final não é ele que vai dar a nota na banca. Ele está lá para te direcionar, mas você tem autonomia e você é o dono do seu trabalho, então você tem autonomia de tomar os seus próprios caminhos. E discordar do orientador pode ser muito saudável porque você se esforça não para convencer ele, mas para mostrar através de dados de embasamento, que aquilo faz sentido. E esse exercício de mostrar para a pessoa, de explicar, né, esse caminho que você percorre para explicar uma decisão, é muito bom, é muito produtivo e é muito didático. Faz com que você entenda também por que você está tomando essa decisão. E às vezes leva tempo para o orientador entender como aquilo se encaixa no projeto, na escolha, enfim. Então, o quinto conselho é esse. Não se preocupe com a verdade absoluta, mas faça um trabalho bem embasado, que independente de gostos pessoais, se o trabalho estiver bem feito, isso é inquestionável de fato. Combinado? Bom, esses foram os conselhos. Achei que seria um vídeo mais curto, mas eu quis aprofundar aqui para você essas relações. Eu espero que você se dê bem com o seu orientador na medida do possível e que você consiga fazer um trabalho de uma forma saudável. Combinado? E se você precisa da nossa ajuda, seu orientador é muito ausente, você está perdido ou você quer se aprofundar, né? Quer
avançar no teu trabalho, dá uma olhada nos nossos links. Nós temos aqui 2 formas principais de te ajudar, que é a trilha TFG e a nossa mentoria particular. Então dá uma olhada nesses 2 links. Na mentoria particular, eu ajudo principalmente os alunos que estão nessa tensão, nessa dificuldade de trazer ideias, de encontrar materiais, de desenvolver conceito e partido e afins. E a trilha TFG é um conjunto de recursos e ferramentas, aulas, materiais, bases prontas, tudo que você precisa para desenvolver o trabalho de arquitetura e urbanismo. Então, eu te convido a conhecer isso e, como presente, deixo o nosso e-book 7 passos práticos para você desenvolver o TFG. Vou colocar ele aqui para você dar uma olhada. É gratuito, então é só baixar, dar uma olhada nesses 3 links. E no Instagram a gente posta conteúdo todo dia. Estou tentando voltar com essa produção de conteúdo, porque eu quero trazer esse conteúdo para que você consiga esse alívio durante o TFG. Combinado? E o que eu te peço agora é, se você gostou, curte o vídeo e compartilha com a galera da arquitetura. Fala, pessoal, olha, tem aqui alguns recursos no Arquinuvem que pode ajudar a gente no TFG. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. E não odeiem o orientador de vocês. E orientadores também, não me odeiem, porque estou aqui em missão de paz. Até!